Olá, eu me chamo Yasmin Menezes do Nascimento, sou graduanda de Engenharia de Alimentos. Meu projeto foi sobre o estudo da otimização de encapsulamento da polpa de manga com mesocarpo do babaçu e a sua avaliação fisicoquímica do microencapsulado, sob orientação da professora doutora Adriana Crispim de Freitas. A manga é uma das frutas mais importantes mundialmente e ela é cultivada em regiões tropicais e subtropicais. Ela é uma fonte de vitaminas A e C, antioxidantes, carboidratos e minerais. A composição química dessa manga varia de acordo com as suas condições de culturas, variedade e grau de maturação. A manga é um fruto perecível e por isso ela exige cuidados durante seu armazenamento e durante o transporte para que a vida útil desse fruto seja prolongada. E para que ocorra esse aumento, temos o uso de diversas técnicas e aqui no trabalho nós utilizamos o tratamento térmico, que foi a pasteurização, e a secagem por liofilização. Esses tratamentos tiveram como objetivo prolongar o armazenamento desse fruto, guardando as suas características do fruto in natura, tanto as características sensoriais quanto as fisicoquímicas. A microencapsulação é uma técnica amplamente utilizada para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios funcionais. Ela apresenta diversas vantagens durante o seu processamento, durante o armazenamento, durante o transporte. Essa produção de microencapsulação pode ser feita em larga escala e os seus produtos eles têm mais facilidade de serem armazenados e de serem transportados. Aqui nós destacamos como encapsulante o mesocarpo do babaçu. E com isso o objetivo desse estudo visou otimizar o processo de encapsulação da polpa de manga de fiapo de acordo com as suas características fisicoquímicas. O tratamento térmico utilizado foi a pasteurização e ele seguiu todas as etapas básicas, a recepção, pesagem, higienização dos frutos, despolpamento e a pasteurização que ocorreu a 75 graus Celsius. Depois da pasteurização, essa polpa obtida ela foi embalada e armazenada em freezer numa temperatura de menos 20 graus Celsius. Já para as análises fisicoquímicas, utilizamos a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, onde foram determinados pH, umidade, determinação de cinzas, determinação de lipídios, determinação de proteínas. A determinação de carboidratos ela foi obtida pela diferença das análises anteriores, que foi cinza, umidade, lipídios e proteínas, e determinação de concentração de açúcar redutores totais, que foi determinada pelo método do DMS, onde foi seguido o protocolo desenvolvido pela Embrapa. Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado um planejamento experimental, onde foi usado como parâmetro avaliativo o estudo de solubilidade. Os resultados estão demonstrados aqui nesse gráfico. Os pontos otimizados eles foram retirados dessa área escura, que demonstra que tivemos melhores resultados nos encapsulados que possuíam agentes encapsulantes diferentes. Os agentes encapsulantes eles são a goma xantana, goma arábica e o mesocarpo do babaçu. Os pontos que foram otimizados no decorrer do trabalho, todos eles possuíam proporções desses três encapsulantes. Posteriormente, esses pontos seguiram para as análises fisicoquímicas. Durante todas as análises, tivemos os resultados obtidos tiveram valores que se assemelharam aos valores encontrados na literatura. Para os valores de pH, os valores não tiveram diferença significativa entre eles. Já para a análise de umidade, podemos observar algumas diferenças nos ensaios com menores proporções de goma para os ensaios com maiores proporções das gomas. Os ensaios com maiores proporções se assemelharam aos da polpa in natura, e os com menores proporções tiveram uma diferença significativa, porém todos os valores obtidos continuam dentro dos parâmetros avaliativos da literatura. Para as análises de cinzas, obtivemos valores tanto acima como abaixo dos valores obtidos da polpa in natura. Nas análises de lipídios, a diferença significativa ocorreu entre as polpas encapsuladas e a polpa in natura, mas já entre as polpas encapsuladas não houve diferença significativa entre elas. Para as proteínas, tivemos valores próximos, que também não apresentaram diferenças significativas entre a polpa in natura. Para as análises de carboidrato, em sua maioria, as polpas encapsuladas se destacaram da polpa in natura. Por fim, para as análises de açúcar redutores totais, tivemos uma diferença significativa com valores abaixo da polpa in natura quando comparado com as polpas encapsuladas. Com isso, os parâmetros fisicoquímicos aqui obtidos foram em sua maioria satisfatórios, com destaque para os parâmetros de lipídios e o teor de cinza, que apresentaram valores superiores ao encontrados na literatura, mas esse aumento não foi drasticamente significativo. A melhor condição encontrada dos encapsulados foi a que possuía proporções iguais de cada encapsulante. Com isso, esse resultado satisfatório mostra que o encapsulamento presente nesse estudo tem potencial para uma aplicação industrial. Aqui as referências utilizadas para a elaboração desse slide, e muito obrigada.